que nunca lhes diga não. Eu aproveito e lhe digo, se o seu Deus nunca lhe diz não, esse de fato é o seu Deus. Um Deus criado por você. Essa é a sua versão de Deus, é uma versão de Deus totalmente sua. Mas esse definitivamente não é o verdadeiro Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia muitas vezes diz não. O que o verdadeiro Deus lhe diz hoje é: não desça da cruz. Não se deixe iludir por essa falsa religião, por esse pseudo-evangelho. Se você descer da cruz, Deus lhe diz assim: você estará eternamente perdido, porque sem cruz não há salvação. Não desça da cruz, porque sem a crucificação do eu, ninguém verá Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, está escrito assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o processo de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo e mais diferentes do velho homem, da velha mulher, da velha criatura que não conhecia Deus. Santificação tem a ver com o nosso andar diário com Deus, que nos transforma dia a dia. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá no reino de Deus. Por incrível que pareça, a verdadeira vida está na cruz. Nela deve morrer o velho homem, dominado pelo pecado, iludido pela mentira, e a partir daí deve nascer o novo homem, guiado pelo Espírito Santo e conquistado pela verdade. Eu gosto quando Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, estou crucificado com Cristo. Olha que coisa forte. Estou crucificado com Cristo, Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele segue dizendo, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. A vontade que prevalece na minha vida não é a minha, mas é a vontade do Senhor. Isto que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Cristo. E eu preciso lhe dizer que, apesar desta mensagem assim ser forte, não é? Talvez um pouco impactante aí para você, acredite. Você não está sozinho nesta luta. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, mas isso não é verdade. Assim como o Pai e os seus santos anjos estavam junto à cruz quando Jesus agonizava, ainda que o Senhor não pudesse vê-los naquele momento, hoje a Santíssima Trindade está ao lado de todo aquele que toma a sua cruz e segue o Senhor. Você não está sozinho nessa luta. Até porque se nós estivéssemos sozinhos, para onde nós iríamos? Certamente seguiríamos pelo caminho errado. É o Senhor quem nos chama, quem nos inspira, nos motiva, nos acompanha e nos fortalece. Você e eu, nós não estamos sozinhos nessa luta. Por isso que Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Como que dizendo assim, venha pertinho de mim, fique ligado a mim, eu ajudo você. Eu conheço esse caminho pelo qual você deve passar, até porque eu já passei por ele. Vem comigo que vai dar certo, siga comigo e você será abençoado, você será vitorioso. Além disso, nós precisamos saber que milhões de discípulos de Cristo, no mundo inteiro, estão passando pela mesma experiência que nós. Não é só você que luta contra a sua própria natureza inferior. Não é só você que sofre, porque tem que muitas vezes renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Todos nós passamos por essas dificuldades. Qual é a sua maior luta? Ou quais são suas maiores lutas?
O que você precisa crucificar? Cada um de nós sabe bem, não é? Onde está nosso calcanhar de Aquiles? Onde está nosso ponto fraco? O que você precisa crucificar? O que lhe falta vencer para viver de acordo com a vontade de Deus? Em que área da sua vida está a sua maior fraqueza e, consequentemente, sua maior luta? Você precisa lutar contra vícios? Está preso ao álcool, fumo, algum outro tipo de droga, jogo? Qual é a sua luta? Contra vícios? Talvez seja na área da sexualidade, pornografia, que tem destruído a vida de tantos homens e mulheres, infidelidade conjugal, adultério, homossexualidade. Em que área da sua vida está a sua maior luta? Talvez na questão relativa à falsidade, mentira, fofoca, críticas. Onde está a sua maior luta? Um estilo de vida desequilibrado, prejudicial. Onde está a sua maior luta? A mensagem do Senhor para você nessa hora é: não desça da cruz. Sim, não desça da cruz. Não desista de crucificar todo o pecado, de combater o mal com o bem. Não desça da cruz. O inimigo disse para Jesus descer da cruz. O diabo hoje está dizendo para os cristãos descerem da cruz. Como eu disse, hoje é comum uma pregação, mesmo nas igrejas, de um evangelho muito açucarado, muito adocicado, que na verdade não é o evangelho bíblico. O Senhor Jesus não ilude os seus seguidores. Ele diz que todo discípulo dele deve negar-se a si mesmo. Ou seja, quando a minha vontade é contrária à vontade de Deus, eu devo desistir da minha vontade e fazer a vontade do Senhor. Isso não é fácil. Mas a palavra do Senhor diz para você: não desista. Não desça da cruz. Porque se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá no reino de Deus. Permaneça firme, não desista da luta. Sem luta não há vitória. Mas a vitória é certa para aqueles que lutam sempre, seguindo Jesus e decidindo viver para a glória de Deus. Não desça da cruz até que um dia você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, o combate da fé. A luta para permanecer ao lado de Deus e não se afastar dele. Combati o bom combate, completei a carreira, completei a minha missão e guardei a fé. Ou seja, vivi segundo toda a palavra de Deus, o ensino do Senhor, a orientação do Senhor. Que palavras vitoriosas essas, hein? Paulo pressentia quando escreveu essas palavras. O último texto escrito de Paulo. Ele pressentia que a sua morte se aproximava. Ele sabia que seria martirizado por causa da sua fé, mas o seu coração estava em paz. Por isso ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Outro exemplo bom é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Depois de ter sido provocado durante toda a sua vida, e especialmente na cruz, o Mestre manteve-se firme ao propósito. A razão por que ele veio a esse mundo morrer em nosso lugar. E pouco antes de morrer, Jesus proferiu essas palavras: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem gente que pensa que o está consumado de Jesus foi tipo assim: está acabado. Pronto, fracassei, me mataram, não me compreenderam. Nada disso. Isso é bobagem. Isso é fruto da ignorância de quem não conhece o Evangelho. Quando Cristo disse está consumado, ele estava como que dizendo assim: missão cumprida. O propósito foi realizado, foi alcançado.
Eu estou entregando minha vida para que a humanidade possa ter o direito de viver. Está consumado, missão cumprida, vitória garantida. A porta para a vida eterna agora está se abrindo para que a humanidade entre por ela, se desejar. Está consumado. E ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lembre-se, assim como para Jesus, após a luta, veio a vitória. Após a humilhação, veio a exaltação. Assim como para Jesus, após a morte, veio a ressurreição, para nós também. Depois da cruz virá a coroa. Depois da cruz da renúncia, nós desfrutaremos a coroa da glória eterna. Guarde essa certeza no seu coração. Há glória eterna para aqueles que amam o Senhor e que o seguem de todo o coração. Há glória eterna para aqueles que permanecem na cruz e não desistem de crucificar o eu na cruz para que a vontade de Deus prevaleça na vida deles. Há glória eterna para você. Mas olha, não se iluda. Hoje nós vivemos na hora da cruz e ainda não da coroa. Todos precisamos ter consciência disso. Estamos no mundo de pecado e nós somos pecadores. E somos chamados para andarmos por um caminho de luz, de pureza e bondade. Isso não é fácil para você e para mim. Por isso nós temos que dia a dia crucificar nossa vontade depravada, corrompida pelo pecado, cheia de maldade e impureza. Essa é uma luta constante, uma luta ferrenha, uma luta difícil de ser travada, mas o resultado é certo. Vitória garantida se nós permanecermos ao lado do Senhor. Deus abençoe você. Eu pretendo no próximo programa avançar um pouquinho mais com este tema. Não desça da cruz, porque eu julgo que essa é uma mensagem extremamente necessária e importante para os nossos dias, uma vez que, como já lhe disse, lamentavelmente o Evangelho tem sido muito deturpado e muita gente está buscando uma religião confortável. Eu me lembro das palavras de C.S. Lewis, que dizia assim: se você está procurando uma religião confortável, definitivamente você não está procurando o cristianismo. Forte, não é? Se você está procurando uma religião confortável, definitivamente você não está procurando o cristianismo. O cristianismo não é uma religião confortável, porque o cristianismo nos confronta com as nossas fraquezas, nossos erros, nossos pecados, e nós somos desafiados a viver em santidade na presença do Senhor. Mas olha, ouça bem isso aqui. Eu já devo ter dito isso aqui antes. Santidade é mais do que aquilo que Deus espera do seu povo. Santidade é o que Deus oferece. Até porque se o Senhor cobrasse santidade de nós, por nós mesmos, como poderíamos oferecê-la ao Senhor, uma vez que somos pecadores? Santidade é mais do que aquilo que Deus espera, é aquilo que Deus oferece. Quanto mais você anda juntinho, ligadinho àquele que é santo, você será santificado pela presença do Senhor na sua vida. É o Deus que nos chama para segui-lo, quem nos capacita a vivermos uma vida cristã vitoriosa. É o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, que fortalece você para a vitória, mas você precisa confiar nele. Você precisa entregar sua vida nas mãos dele e andar em submissão ao Senhor. Conhecer Jesus é importante, porém todos que conhecem Jesus precisam submeter-se a Jesus, para que através do poder de Cristo sejam vitoriosos. Vamos ouvir a linda música que o quarteto agora vai cantar.